Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de todos aqui nessa tarde de quarta-feira. É um enorme prazer tê-los aqui para a gente começar esse momento interessante que a gente pensou para comemorar o mês de novembro, que é um mês extremamente importante para a pele. Então, hoje a gente começa com duas aulas extremamente interessantes. A primeira com Raíssa Couto, sobre a importância da nutrição na cicatrização de lesões de pele, e depois a gente vem com os cuidados ao estomizado, com a enfermeira estomaterapeuta Marcela Gama. Agradeço a todos por estarem aqui hoje, tá? Vamos deixar as meninas falarem, e depois a gente abre, tudo bem? Tá consultando aí? Perfeito? Pode começar, Raíssa. A palavra é toda sua. Pronto, obrigada. Boa tarde, pessoal. Como a Adriana falou, sou Raíssa, sou nutricionista do MT Dorsal Primavera e vou compartilhar os meus slides agora com vocês para a gente começar a nossa conversa. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo certinho? Estão conseguindo ver os slides? Pronto. Os slides apareceram? Ainda não. Não. Deixa eu ver aqui. Tá. Acho que agora vai. Perfeito. Então, agora sim. Bom, vou falar hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a importância da nutrição na cicatrização de lesões, de pele. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre nosso maior órgão, que é a pele, a pele, ela vai recobrir todo o nosso corpo, por isso ela é chamada do tecido, maior tecido do nosso corpo, o maior órgão do nosso corpo. Ela recobre nosso corpo, então ela é a primeira barreira de defesa contra os organismos externos, que são vírus e bactérias, Ela controla os líquidos também do nosso corpo, assim como também controla a manutenção da temperatura corporal. Ela vai ser dividida em 3 camadas, como epiderme, que é essa região mais externa, a derme, que é a região mais mediana, da nossa pele, e a hipoderme, a região mais interna. Falando um pouquinho de cada uma delas, a epiderme, como eu falei, ela é a camada mais externa do nosso corpo, ela é aquela onde a gente pode ver e tocar, Ela serve como barreira de proteção contra os organismos, ela também é responsável pela absorção dos raios ultravioletas, dos raios solares, ela evita a perda de água para o meio externo e ela promove a sensação do tato, certo? A derme, não foi, pronto. A derme é a camada média da pele, ela é mais firme e mais elástica, e nela a gente vai encontrar os capilares sanguíneos, as fibras elásticas de colágeno, fibroblastos, vasos linfáticos e terminações nervosas. Já a hipoderme, que é a camada mais interna, ela tem a função de armazenar energia, de acolchoar e isolar o corpo, ou seja, ela é responsável por manter a temperatura do nosso corpo, Raíssa, Oi. Oi, dá licença um pouquinho, é a Vivi. Oi, Raíssa, para mim, pelo menos, está parado no primeiro slide, eu não sei se para todos está assim também. Para você, está passando? Está passando. Para mim, está parado no primeiro slide, Raíssa. Oi. Passou agora? Não. Não, ainda não. Tá, deixa eu finalizar aqui. Deixa eu tentar novamente para a gente ver. Vou deixar no slide que estava antes, para a gente ver o primeiro, para testar. Agora passou? Tenta passar de novo para a gente ver, porque às vezes quando ele muda para o modo apresentação, dependendo do computador, ele não muda. Eu estou passando, aí não está passando, não? Aqui está no primeiro, a importância da nutrição, agora foi para a pele. Foi. Maior tecido do corpo. Vírus e bactérias. Isso, acho que agora está indo. Ai, que bom. Epidemia, agora foi. Se você quiser
Se você quiser começar de novo, porque daí a gente já pega a gravação desde o começo. Pronto, tá certo, vou voltar. Obrigada. Por nada, eu que agradeço. Pronto, voltando, gente, só mais um pouquinho. Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a importância da nutrição nas cicatrizações das lesões de pele, né? E eu vou começar falando um pouco sobre a pele, certo? A pele, ela é considerada o maior órgão do nosso corpo, o maior tecido, né? Que ela recobre todo o nosso corpo. Ela é a primeira via de barreira contra vírus e bactérias, né? Contra organismos externos. Ela controla nossos líquidos corporais e também a temperatura corporal. Ela vai ser dividida em 3 camadas: a epiderme, a camada mais externazinha, a derme, que é a camada média, e a hipoderme, que é a camada mais interna, certo? Falando um pouquinho de cada uma delas, a epiderme, ela é a camada mais externa, como eu falei, ela serve como barreira de proteção contra os organismos, né? Ela é aquela que a gente pode ver, pode tocar. Ela é responsável pela absorção dos raios ultravioletas, dos raios solares, evita a perda de água para o meio externo e promove a sensação do tato. Já a derme, que é a camada média da nossa pele, ela é mais firme e mais elástica. Ela contém capilares sanguíneos, fibras elásticas e de colágeno, fibroblastos, vasos linfáticos e terminações nervosas. Já a hipoderme, que é a camada mais interna da nossa pele, ela tem a função de armazenar energia. Ela acolchoa e isola o corpo, ou seja, ela é responsável pela manutenção da temperatura corporal. Ela é formada por tecido adiposo, né, os adipócitos, e também por colágeno. A lesão, ela vai consistir em qualquer interrupção da integridade da pele, que ela pode ser causada por um trauma físico, químico ou mecânico, ou pode ser desencadeada por uma alteração clínica que acione as defesas do organismo para o contra-ataque. Essas figurinhas aqui eu coloquei como exemplo, por exemplo, uma queimadura. Essa figurinha, ela representa o início de uma lesão, né, provavelmente pelo contato maior, ou maior tempo, desse paciente, por exemplo, com um colchão, né, e aí começa a formação da lesão. E aqui, por exemplo, o pé diabético, né, que nesse paciente, principalmente que não tem uma glicemia mais controlada, qualquer lesão que apareça, pode reduzir o tempo de cicatrização, né, pela vascularização mais reduzida desse paciente, e até ocasionar o aumento dessa ferida, dessa lesão, e até chegar a um amputamento, né? Falando um pouquinho agora, as lesões, elas são divididas em estágios, né? O estágio 1, ou grau 1, ele é caracterizado pela presença da pele íntegra, com eritema, que é essa região avermelhada, que não embranquece e possui mudança de sensibilidade, temperatura e ou consistência. Ou seja, você vê que ela não apresenta uma ferida aberta, né? Ela possui uma vermelhidão, que pode esquentar. No caso, quando a gente aperta, assim, ela não forma aquela pele mais branca para depois voltar à coloração normal, né? E ela pode ficar enrijecida, endurecida nesse local. A lesão do estágio 2, ela é caracterizada pela perda da pele em sua espessura com exposição da derme. Você vê aqui que já há uma perda de pele, já chegando na região da derme, possui coloração rosa ou vermelha, úmido, e pode também apresentar-se como bolha intacta ou rompida. Nessa figura aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, ela apresenta uma coloração mais avermelhada, né? Tecido de granulação, esfacelo e escara não estão presentes nesse estágio de lesão. Já o estágio 3 apresenta perda de pele em sua espessura total, na qual a gordura é visível, e o tecido de granulação pode estar presente. Esfacelo ou escara podem estar visíveis, ou seja, ela tem um fundamento maior nessa lesão, né? Ela tem uma maior espessura de perda de pele, chegando à hipoderme, então a gente pode ver também gordura, pode ser visível, e o tecido de granulação, eles também podem estar presentes nessa lesão. O estágio de lesão 4, ele é caracterizado pela perda de pele também na sua espessura total, mas a diferença entre o estágio de lesão 3 é que ele tem a exposição ou a palpação direta da fáscia, do músculo, tendões, ligamento, cartilagem ou osso, certo? Olhando aqui a figura, a gente vê que a lesão, ela aprofundou, chegando bem próximo ao osso, e dependendo do local, da posição anatômica, a profundidade vai variar. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de lesão sacral, a gente vê que tem um maior aprofundamento.
Lesão por pressão não classificável. É a perda de pele em sua espessura total e perda tissular, na qual a extensão do dano não pode ser confirmada, por estar encoberta por esfacelo ou escara, ou ambas, né? Nessa figura aqui é bem perceptívelzinho, que a gente não consegue ver a espessura da lesão, qual profunda ela está, justamente pela presença dessa escara, né? E a lesão com pressão tissular profunda, que a pele pode estar intacta ou não, como no caso dessa figura, ela está intacta, com área localizada e persistente de coloração vermelha escura, marrom ou púrpura, que não embranquece. Tá? Então, é a perda da extensão total, só que ela é mais caracterizada por essa coloração, que pode estar com uma pele intacta ou não. Alguns dos fatores de risco para a formação de lesões são a desnutrição, né, a hidratação inadequada, diabetes descompensada, pessoas idosas, né, porque o idoso, ele tem, por exemplo, maior vulnerabilidade à desidratação, ele tem já perda da massa proteica mais aumentada, tem menor mobilidade, então ele já o envelhecimento, né, tem esse fator de risco para crescimento de lesão. Pacientes acamados ou com mobilidade reduzida e pacientes hospitalizados, por isso a importância desses pacientes serem movimentados, né, o movimentado decúbito, por exemplo, a cada 2 horas, para que não fique tanto tempo o contato da pele daquela região com o anteparo. Cuidados inadequados, por exemplo, na questão da higienização da pele, dos cuidados com curativo, de higienização, tem que estar muito bem cuidado. Diarreias recorrentes e umidade, por exemplo, pacientes que usam de fraldas, né, descartáveis. Aquele conteúdo, tanto da urina quanto das fezes, em contato já com a lesão, ela vai ter um maior risco para infecções, né, mais dificuldade de cicatrização, justamente pela umidade presente e pelas bactérias presentes naquele líquido, né? E eu sempre falo que, para o benefício do paciente, né, o trabalho de formiguinha ele é feito pela enfermagem e pela nutrição. Então, 50% enfermagem, 50% nutrição. A gente tem que estar de mãos dadas, né, entrelaçados, para que reduza o tempo de cicatrização dessas lesões e prevenir lesões nesses pacientes também. Falando um pouquinho sobre a cicatrização, ela é uma resposta rápida e dinâmica do organismo a uma lesão. Ela tem a função de restaurar a característica anatômica, funcional e estrutural do tecido, e vai ser um processo dividido em fases, que exigem nutrientes e bom estado nutricional do paciente, para que haja redução do tempo de cicatrização, né, para o adequado aporte para energia, para a formação muscular, de colágeno, para que a gente consiga cicatrizar essa ferida. E eu costumo dizer que existe a tríade de cicatrização da lesão por pressão. A gente não pode pensar somente na nutrição adequada, mas atrelar a hidratação adequada e o controle da glicemia, certo? A hidratação, a água, ela vai ser essencial ao nosso corpo. Então, cerca de 70% do nosso corpo ele é composto por água. Ela vai ter a função de eliminar as impurezas do organismo, regular a temperatura, auxilia nessa regulação, né? Na circulação sanguínea, ajuda também no transporte de nutrientes, então a gente não deve somente dar o aporte de nutrientes necessário, não vai adiantar se a hidratação não estiver adequada também. E para a hidratação do corpo, né, garantindo melhor a elasticidade dos tecidos. A gente pensa muito a questão de hidratação, por exemplo, utilizando cremes, óleos, mas a gente tem que lembrar que a gente hidrata o corpo de dentro para fora, por isso que é bastante importante essa questão da hidratação. A desidratação, ela caracteriza um risco para o desenvolvimento de lesões devido aos fatores relacionados que eu falei anteriormente, que é a fragilidade e a elasticidade da pele, né? Com o risco de ruptura. Os idosos, eles possuem maior suscetibilidade às lesões por maior vulnerabilidade à desidratação, como eu falei anteriormente. Aqui, por exemplo, é um exemplo de pele de um idoso, onde a gente observa a desidratação, a fragilidade dessa pele, né? Uma pele bem mais fina, elevando assim o risco de ruptura, né, e a cicatrização ela ficar bem mais lentificada. Então a gente deve pensar em alguns manejos para auxílio à hidratação, tanto idosos quanto pacientes que precisem de uma maior hidratação, como por exemplo, pacientes com ingestão de via oral, a gente consegue estipular os horários para hidratação, né, lembrando, claro, da porção da tarde e da noite, da gente não exagerar muito nos volumes, para que esse paciente, por exemplo, não fique acordando à noite para ir ao banheiro, né?
evitando, assim, distúrbios do sono, porque também isso é importante para a cicatrização, e evitando o maior risco de queda desses pacientes também. E ofertar mais líquidos em forma de suco, por exemplo, de frutas mais suculentas, de caldos, para que a gente acrescente um pouco mais da água nessa alimentação. Quer dizer que eu vou substituir, por exemplo, a água pelo suco? Não, né? A gente quer acrescentar, auxiliar esse paciente na maior ingestão de água. Então, é concomitante, certo? No caso da nutrição interal, a gente tem que avaliar se a ingestão de água está adequada, né? Conforme a água presente na dieta, né? Que a densidade da dieta vai depender, então, esse volume de água dependendo da densidade da dieta. A hidratação, que tem os horários certinhos, né, entre os intervalos dessas ofertas da dieta interal, e também, por exemplo, a pacientes que moram, que estão em domicílio, no hospital a gente tem um horário estipulado para hidratação, e também a água ofertada nas medicações, né, então a gente tem que calcular se essa oferta está sendo adequada para esse paciente. A glicemia é que o processo de hiperglicemia eleva os riscos de infecções e feridas e atrasa o processo de cicatrização, juntamente com o aumento da bacteremia e inflamação da ferida. Então, uma condição de estresse, né, nesse paciente vai desencadear uma sobrecarga de citocinas, que leva ao aumento da liberação dos hormônios hiperglicemiantes, né, levando à hiperglicemia e complicações como a disfunção de leucócitos e fagocitose dos monócitos e também promove o estado pró-inflamatório e disfunção endotelial, levando à piora da infecção. Então, acaba sendo, vamos dizer, um ciclo vicioso, né? Então, por isso a importância da gente tentar, com os manejos, controlar um pouquinho essa glicemia. A deficiência da captação da glicose vai gerar uma deficiência na formação de energia e vai ser ineficaz essa recuperação do tecido desse paciente, né, para a cicatrização dessa ferida, porque ele já tem um consumo de energia aumentado justamente pela presença dessa lesão, então a gente já tendo essa captação ineficaz, não ajuda no processo de cicatrização. O que é que a gente pode fazer, né, como manejo nutricional? Pacientes com dieta oral, a gente deve fazer o ajuste na alimentação, como, por exemplo, maior oferta de fibra, restrição de carboidratos simples, maior oferta de alimentos ricos em alguns micronutrientes, como vitamina C, vitamina A, vitamina E, zinco, cobre, ferro e vitamina do complexo B. Suplementação hiperproteica naqueles pacientes que têm baixa ingesta proteica, certo? Com suplementos em pó, suplementos líquidos, né? E hidratação adequada, como a gente falou anteriormente. No caso de terapia nutricional, deve ser feita a modificação da fórmula, acrescentando fibras, ou uma fórmula que tenha menor densidade calórica e maior densidade proteica para melhor absorção desse carboidrato. Também rica em micronutrientes, né, especiais para esse paciente, e a hidratação adequada. Dependendo do grau da lesão, conforme a gente avalie, uma suplementação com imunomoduladores também seja benéfica para ele, com a arginina, né, por exemplo, para que a gente consiga concomitante, auxiliar também nesse processo de cicatrização. Em relação ao estado nutricional, a gente pode ver que ele influencia no desenvolvimento de lesões. Então, o indivíduo desnutrido, ele vai ter maiores chances de desenvolver essa lesão, assim como ter um prolongamento do tempo de cura, devido ao estado nutricional e ingestão insuficiente, né? A nutrição inadequada, ela é frequentemente associada, por exemplo, com perda de efeito do amortecimento da massa de gordura sobre as proeminências ósseas, né? Fraqueza física, desidratação, edema, também pode reduzir a resistência da pele, a mobilidade e vai prejudicar bastante o sistema imunológico, o que contribui para o aparecimento dessas lesões. Então, a avaliação do estado nutricional e a adequação da terapia nutricional é importantíssima para prevenir lesões desse paciente, certo? Como a gente deve fazer? O paciente deve ser avaliado através da antropometria, avaliação do risco nutricional, através da triagem, né? Antropometria sempre fazer o peso aferido, se possível, altura, circunferências, dinanometria, se possível, também. O exame físico, avaliar depressão de massa muscular nesse paciente, massa de gorduras, mucosas, observar a integridade da pele, observar também os exames bioquímicos, certo? Alguns exames específicos para que a gente veja a adequação e consiga ter um manejo para auxiliar esse paciente. E a anamnese, sempre procurar saber, por exemplo, internação, se essa lesão veio com o paciente já de domicílio, ou se a lesão ela foi oriunda da internação, né, para que a gente veja o grau da lesão e o tempo,
e consiga fazer a adequação necessária. Segundo a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, eles dão um norte para a gente de quanto seria a necessidade desse paciente. Então, para a cicatrização, eles falam que tem que ser de 30 a 35 quilocalorias por dia e de 1,2 a 1,5 de proteína, certo? Pacientes com múltiplas lesões, ele chega a falar 1,5. E oferta hídrica de 1 ml por quilocaloria para esse paciente. Na minha prática clínica, eu trabalho muito com pacientes críticos em UTI, então em uso de ventilação mecânica, eu costumo até utilizar de 2 a 2,5 gramas por quilo por peso, né? Porque esses pacientes, ele tem um catabolismo muito maior, justamente por infecções, por uso de ventilação mecânica, enfim. Então, eu acabo utilizando bem mais do que essas recomendações. E agora, falando um pouquinho do tratamento, lembrando do que a gente falou lá no início sobre os estágios de lesão, certo? Quando o paciente, ele apresenta necrose, que é aquele tecido, né, a escara, que a gente viu na lesão não classificável, por exemplo. Nessa fase, ele tem alta atividade inflamatória, é pobre em vascularização, então o intuito é aumentar a vascularização e chegar ao oxigênio nos tecidos, né? Então, é importante também a avaliação bioquímica nesse estado, ver a questão de anemia, para a gente ver como está a oxigenação desse paciente. Tem um maior estresse oxidativo, possui maiores necessidades de zinco, ômega 3, arginina, selênio, vitaminas do complexo B, principalmente B9 e B12, e não vale a pena a gente pensar em elevadas metas proteicas voltadas para a cicatrização, por conta do tecido necrosado, né? A gente não tem tanta vascularização. Então, a gente pensar mais na questão dos micronutrientes do que uma meta proteica mais elevada. Claro que muitas vezes a gente vai ter essa meta proteica mais elevada, porque são pacientes que têm uma depressão muscular já exacerbada, né? Como eu falei, pacientes de UTI, por exemplo, a gente já oferta uma quantidade proteica maior, mas não pensando na cicatrização em si. Tecido de fibrina, esse tecido mais branquinho aqui, né, também possui uma alta atividade inflamatória, é pobre em vascularização, possui alto estresse oxidativo e pode ir à necrose, certo? A proteína nessa fase, ela vai se tornar mais atuante, por ainda haver vascularização. Então, o aporte proteico elevado para a cicatrização vai ser benéfico para esse paciente, além da oferta adequada de micronutrientes. No caso da granulação, que é esse tecidozinho aqui avermelhado, a vascularização já vai estar normalizada, a inflamação bem modulada, a demanda proteica ainda é elevada, então a oferta deve ser elevada, principalmente na oferta de proteínas de alto valor biológico, como whey e aminoácidos essenciais, para a formação da prolina e do colágeno. E a oferta adequada também de micronutrientes para auxiliar nesse processo. Em relação à suplementação nutricional, então eu quis mostrar um pouquinho nesses slides que a gente tem que pensar um pouco além, não só pensar, por exemplo, paciente com lesão, vou suplementar com arginina. Não, a gente tem que ter um olhar maior para a lesão, né? Ver até ter uma conversa com as meninas da condição de pele que a gente sempre tem, para justamente saber como está o tecido dessa lesão e a gente poder atuar bem. Então, a suplementação pode ser utilizada naqueles pacientes que não atingem as necessidades nutricionais, somente com alimentação oral ou terapia nutricional enteral, que nesse caso vão ser mais módulos proteicos, né, para a gente aumentar o aporte de proteína. Geralmente, assim, a gente utiliza até o whey, né, que é o isolado, então a absorção dele é maior. E pacientes de via oral, se necessário, pensar até num suplemento hipercalórico também. Pacientes que possuem disfagia, que geralmente têm uma dieta adaptada com baixo valor nutricional, né? Geralmente, assim, inicialmente, esses pacientes iniciam com uma pastosa lipidificada, por exemplo, que a gente já perde cerca de 50% comparado a uma dieta geral do aporte nutricional. Então, esses pacientes, eles devem ser, sim, suplementados pela necessidade aumentada que eles têm, tá? E se ainda assim não suprir, a terapia nutricional integral ela é indicada. E suplementos com maiores teores de zinco, de selênio, de arginina, de vitaminas e minerais para auxiliar na cicatrização desses pacientes, se a ingestão ela for insuficiente, né? Bom, queria agradecer as meninas pela participação, tá? E qualquer dúvida, estou por aqui para saná-las. Obrigada, Rai. Por nada, deixa eu tentar interromper.
eu acho extremamente interessante, a meu ver, extremamente interessante ver uma Nutri falar sobre lesões de pele, e o quanto que a gente sabe que vocês tentam, né? Fica fazendo aquele quebra-cabeças. A Raíssa, ela é minha parceira, né? Lá nas UTIs, que a gente sabe que a gente precisa, né? Não adianta, às vezes, tem a própria equipe multiprofissional, ou um familiar, ou até o paciente, eles esperam uma cura milagrosa da lesão por conta de uma cobertura, por conta de um curativo. E a gente sabe que não é só a cobertura, na verdade, a cobertura é o de menos, né? Tem ferida que ela vai cicatrizar limpando com soro fisiológico, água destilada. Não é só o curativo. A gente precisa de tudo isso. E eu adorei na hora que você aponta como a enfermagem e a nutrição, elas precisam estar juntas, né? Aquele olhar de ver, poxa, o meu paciente não está comendo, ele não tá tomando o suplemento dele, ele já está com a lesão. O que é que a gente pode fazer para tentar melhorar esse aporte nutricional desse paciente? Ai, muito obrigada. Meninas, vocês têm alguma pergunta para a Rai? Não? Acho que por enquanto não, Eu que agradeço, Adriane, e que, né, continue essa parceria forte. Tamo junto, né, contra as lesões. Gente, então agora vamos começar com Marcela, tá? Marcela, que ela é enfermeira estomaterapeuta pelo Albert Einstein, ela é mestre em Ciências da Saúde e doutoranda em Ciências da Saúde, e vai falar um pouquinho para a gente sobre os cuidados com os pacientes estomizados. Marcela, sinta-se à vontade, a palavra é toda sua. Só um momento que eu estou tentando projetar aqui, rapidinho. Apareceu? Apareceu. Pronto. Quer tentar passar para ver se a gente está com algum problema? Espera aí, rapidinho. Deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu só colocar aqui. Apareceu? Apareceu. Deixa eu tentar passar. Passou? Passou. Pronto. Então, gente, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer, em nome de Adriana, ao Hospital Primavera, pelo convite de estar aqui nessa tarde compartilhando um tema que eu gosto tanto com vocês, né? E segunda-feira, para quem não sabe, foi o dia de estomizado, então nada mais pertinente do que a gente conversar nesta semana sobre o cuidados com estomias. Eu trouxe o foco das estomias intestinais, certo? Que são os nossos maiores desafios. Mas vale lembrar que as estomias, a traqueostomia, a cistostomia, a gastrostomia também são tipos de estomas que também têm cuidados específicos. Mas eu decidi focar nas estomias intestinais, já que eu percebo que é uma grande dificuldade ainda de muitos profissionais. Então, o que seria estomia? Seria um procedimento cirúrgico que consiste na exteriorização de um segmento do corpo por meio de um orifício externo. Então, pode ter vários objetivos, como melhorar o fluxo respiratório, no caso de uma traqueostomia, servir de via para alimentação, uma jejum ou uma gastrostomia, assim como a eliminação de efluentes fecais ou urinários, uma colostomia, uma ileostomia, uma urostomia, por exemplo.
E o estoma é a definição que pode ser caracterizado como boca ou abertura, boca ou abertura que é confeccionada nesse procedimento. Então, nos estomas de eliminação intestinal, vale trazer um pouquinho da anatomia, né? Então, nós temos no final do intestino delgado o ilho. Então, os pacientes que tiverem uma derivação intestinal nesse segmento vai ter uma ileostomia. Então, nós temos no intestino grosso o cólon ascendente, transverso e descendente e o sigmoide. Então, a depender da área que seja exteriorizada, do segmento que seja exteriorizado, nós vamos ter um nome para ele: colostomia ascendente, colostomia transversa, descendente ou sigmoidostomia, tá? Dando o porquê da importância da gente conhecer o tipo de derivação que foi feita nesse paciente. Porque a depender do segmento que foi exteriorizado, nós vamos ter uma consistência diferente das fezes, tá? Lembrando que não quer dizer que o paciente que tem um estoma no quadrante inferior direito vai ser ou uma colostomia ascendente ou uma ileostomia. Geralmente, elas são exteriorizadas na mesma direção, mas a depender do procedimento médico, da viabilização da região, o médico ele pode estar puxando essa alça desse intestino e exteriorizar em outro local. Então, o ideal é que, quando for avaliar o paciente, leia a descrição do ato cirúrgico ou a evolução do cirurgião para ver o que ele fez. Então, ele lá coloca confecção de uma colostomia transversa. Então, a gente se baseia pela evolução do cirurgião, certo? Como uma forma mais precisa. E o porquê é tão importante a gente saber qual a região foi exteriorizada? Porque vai dizer o tipo de fezes que a gente pode encontrar. Então, nas ileostomias ou secostomias ou colostomia ascendente, nós vamos ter fezes líquidas. E à medida que essas fezes vão caminhando pelo nosso intestino grosso, elas vão solidificando. Então, vai ficando líquido pastosa e sólida, tá? Então, consequentemente, à medida que ela vai solidificando, a frequência das fezes vai reduzindo, vai espaçando mais. No paciente com a ileostomia, por exemplo, geralmente eles eliminam cerca de 1,5 litro de efluente por dia. Então, o jeito que a gente vai diferenciar de uma diarreia, por exemplo, é não só pelo odor, mas que o odor ele não é um parâmetro exclusivo, porque se o paciente ele comer alimentos que aumentem a produção do odor, como peixe, repolho, feijão, o odor vai aumentar por conta da alimentação. Então, a gente tem que levar como parâmetro a frequência e a quantidade do efluente. Então, assim, um paciente que tem um hábito de esvaziar a bolsa 8 vezes ao dia e está esvaziando 15, tem alguma coisa errada. Então, associado ao efluente, à quantidade e frequência desse efluente, a gente associa a dor abdominal e também o odor. Mas esses dois únicos, eles não são preditivos para uma diarreia. Temos também os estomas urinários, né? Então, aqui existem as opções de conectar, de exteriorizar diretamente os ureteres, bilateral, cada um do seu lado. Tem também a opção de juntar um ureter no outro e exteriorizar apenas um, que seria em Y, como também, que é a mais comum, que é do tipo Bricker, que é pegar o ureter e conectar em um segmento da alça intestinal e exteriorizar o intestino. Então, vai ser um intestino para fora que vai estar eliminando urina, tá? Então, quando esse ureter é conectado no intestino, vai sair urina mais o muco do intestino que é produzido para dar uma certa flexibilidade dessas fezes transitarem pelo nosso intestino. E quando o ureter ele é exteriorizado diretamente, nós vamos ter apenas a saída de urina. Então, acaba que esses pacientes que têm do tipo Bricker, geralmente eles tendem a ter um processo de infecção urinária mais recorrente. Então, assim, os cuidados que a gente vai ter com os pacientes que têm a bolsa o dispositivo coletor para fezes ou urina, os cuidados são os mesmos. Lembrando que no paciente com eliminação de urina, a esvaziamento da bolsa tem que ser mais rápido, a produção de urina ela é maior do que a de fezes, e pode também ser associado a um dispositivo coletor sistema fechado, da sonda vesical de Demora, por exemplo, já que ela tem um reservatório maior. Então, quais seriam as características normais desse estoma, né? Como é que a gente deve esperar que esse estoma seja?
que ele tem uma coloração vermelho vivo ou rósea, já que a gente está falando de uma mucosa intestinal, né? Então, por isso tem que ter um aspecto brilhante com presença de umidade, funcionante, ou seja, tem que produzir fezes ou urina, depender do que seja, indolor à palpação, então se a gente não sente o nosso intestino por dentro, consequentemente a gente não vai sentir ele por ser exteriorizado, então tem que ser indolor à palpação. Não deve apresentar alterações como edema. Edema é comum no começo, né, no pós-cirúrgico imediato, por causa da manipulação cirúrgica, mas com o tempo não é normal isso. Sangramento, ulcerações e nódulos. Ele deve ser protruso, ou seja, para fora, faltou um Rzinho aí, protruso, tem que ser para fora, justamente para permitir que a eliminação desse efluente caia direto na bolsa coletora e não penetre infiltrando por debaixo da base adesiva, e apresentar a pele ao redor do estômago, que seria a pele peristoma, uma pele íntegra, certo? Que esse é o grande desafio que a gente tende a alcançar ao orientar os nossos pacientes. Então, os estomas, eles podem ser apresentados de diferentes formas. Vale ressaltar inicialmente que ele pode ser temporário ou definitivo, né? Então, pelo menos onde eu trabalho, o nosso foco maior é com pacientes de estômago temporário. Então, às vezes, uma diverticulite, um abdômen agudo, deixa eu ver o que mais. Pacientes com endometriose. Então, às vezes, é um quadro temporário até a cicatrização daquela região que foi manipulada e depois o trânsito intestinal ele é refeito. E tem outros casos que são pacientes com estômago definitivo, pacientes com câncer de bexiga, câncer de reto, crianças com megacólon, crianças com doença, com síndrome, a gente encontra bastante, outras doenças que também necessitem de um estômago definitivo, tá? Então, essa é uma informação bastante importante que a gente deve abordar quando atende um paciente estomizado. É importante perguntar a ele e se o médico falou para ele se ali era para sempre ou se era por um período. E aí eles vão dizer, geralmente os médicos já dão uma satisfação ao paciente no momento da consulta, eles já dizem uma estimativa de tempo, certo? Ou se é provisório ou se é definitivo. E aí eu trouxe algumas imagens que relatam as possibilidades de alguns estomas. Então, na primeira imagem, a gente tem o uso dessa haste. Não sei se aqui todo mundo já teve a oportunidade de ver um paciente com a haste. Então, essa haste serve para estabilizar o estômago e garantir que ele fique exteriorizado, que ele não desabe na cavidade abdominal. Então, com cerca de 10 a 15 dias, geralmente, o médico prescreve a retirada dessa haste, então a gente só corta ela e puxa de um lado. E aí o estômago já vai estar mais estabilizado, garantindo que ele não desabe na cavidade abdominal. E também nós podemos ter estômago com uma boca, que seria o lúmen, né? Ele pode ter uma ou duas bocas. Então, nessa segunda foto, tem duas bocas. E a gente pode fazer o toque para estar sentindo essa cavidade, né? Essa luz intestinal. E quando ele tem duas bocas, vai sair fezes e na outra só vai sair muco, né? O muco que é produzido pelo intestino. Nessa terceira foto, nós temos um estômago com apenas uma boca. E na quarta foto é um paciente com dois estomas, que na verdade é de uma única parte do intestino, e uma vai sair muco e na outra fezes, certo? Que seria similar à segunda foto, mas a segunda foto é um estômago só e na quarta são dois. Então, ele pode se apresentar de várias formas. O que vai dizer isso é a condição do paciente, é o diagnóstico dele e a técnica cirúrgica escolhida pelo cirurgião. Então, aqui eu trouxe algumas reflexões. Eu acho que vale a pena não só a gente falar de cuidados que a equipe de saúde deve ter com esses pacientes, mas também como os profissionais enxergam esses pacientes, que eu acho que isso interfere muito na nossa assistência. Então, acredito aqui que muitos podem ter essa visão de que o paciente estomizado, ele tem mau cheiro, que ele é um paciente retraído, envergonhado, que ele não é um paciente que pode ser ativo, que pode trabalhar, ter uma vida ativa normal, relação sexual e realizar atividade física. Então, sim, o paciente estomizado, ele pode sim realizar atividade física, desde que não faça nenhum trauma físico na região do abdômen. Atividades de grande impacto é bom evitar. Relação sexual pode sim ter, inclusive a mulher estomizada, ela pode engravidar. Não é mau cheiro, então o ideal é que se o paciente estiver com a bolsa bem acoplada, um dispositivo bem indicado,
ele não vai ter mau cheiro, porque o dispositivo vai estar lá fechadinho e vai estar sem vazamento, tudo ok. E sim, esse paciente pode ser uma pessoa ativa e produtiva. Então, aqui eu trouxe algumas imagens que refletem isso, de pessoas independentes que realizam a troca da sua bolsa sozinhos, pessoas que vão à praia e que conseguem ter uma vida normal, certo? Diante das suas limitações, claro, mas que não é visto como muitas pessoas têm ideia de que ele pode ser uma pessoa infeliz ou improdutiva, por exemplo. Então, outra reflexão que eu trago é de como a gente acha que o paciente enxerga o estômago para ele. Será que ele enxerga como uma solução ou como um problema, né? Então, assim, logo, é lógico que, no primeiro momento, a maioria enxerga como um problema. Vai ter uma bolsa na barriga, que vai sair fezes, vai ter mau cheiro, então enxerga assim, vou ter que trocar isso. Mas para outros pacientes, eles já enxergam de imediato como uma solução. Então, eu já atendi paciente que ele defecava 30 vezes por dia, porque tinha uma doença inflamatória intestinal. Então, uma pessoa que defeca 30 vezes ao dia, ela não faz nada. Ela não pode ir no cinema, ela não pode dirigir, viajar de carro, nem de avião. Ela não pode fazer praticamente nada, né? Porque em menos de uma hora, ela faz mais de uma vez, ela defeca mais de uma vez. Então, quando ele colocou a bolsa, ele começou a fazer várias coisas que ele não fazia antes. Então, para ele, ali foi uma solução. Mas, de toda forma, a gente precisa tentar mostrar para ele que é uma solução, que ali é um avanço da medicina, que surgiu para salvar a vida das pessoas, e que se não existisse essa técnica de confeccionar um estômago, a gente perderia muita gente, por problemas respiratórios, os pacientes traqueostomizados, por pessoas desnutridas, no caso da gastrostomia, por exemplo, e também perderíamos muitas pessoas com doenças inflamatórias intestinais, câncer de intestinal, endometrioses avançadas. Então, é uma técnica da medicina que surgiu para salvar a vida das pessoas. Então, é essa forma que a gente precisa passar para o nosso paciente, para ele conseguir digerir a informação e aceitar melhor. Então, assim, a gente também não pode tentar trazer o estômago como só a solução, né? A gente também tem que entender que os estômagos, eles geram constrangimento, estresse, medo, ansiedade e insegurança. Então, são esses 5 pilares que a gente precisa trabalhar como profissional de saúde para tentar auxiliar. Então, eu percebo que quando eu atendo os pacientes e forneço informação, forneço opções, estratégias, eu consigo amenizar muito desses pilares que os pacientes apresentam, que muitas vezes está envolvido com a falta de informação. Então, quando eles encontram um profissional que eles podem ter como referência para tirar dúvida, para esclarecer dúvidas de familiares, e as deles também, eles conseguem amenizar a ansiedade, o estresse, a insegurança, o medo, por exemplo. Então, só para vocês saberem, eu não sei se todo mundo sabe, que o Decreto Federal 3.298 de 1999 consagrou, né, a estomia como uma deficiência física. Então, os pacientes estomizados, eles são considerados pacientes deficientes físicos. Então, por ser um deficiente, ele vai ter todos os direitos. Então, aquele saque de FGTS, auxílio-doença, receber salário mínimo, filas, banheiros adaptados, concursos públicos, então, todos os benefícios de um deficiente físico. Em 2009, saiu a Portaria 400 do Ministério da Saúde, que traz diretrizes nacionais para atenção a esses pacientes. E em 2012, saiu uma resolução normativa da Agência Nacional de Saúde, que determina que os planos de saúde, os convênios, eles têm a obrigação de fornecer os dispositivos coletores e os protetores cutâneos, que seriam os adjuvantes para uso hospitalar, ambulatorial e domiciliar. Então, assim, essa é uma informação que nem todo mundo sabe e nem os pacientes. Então, assim, eu já cheguei ao ponto de atender paciente que estava angustiado, achando que ele ia ter que comprar todo esse material. E eu disse a ele, não, eu vou fazer um relatório, o médico vai carimbar e o senhor vai dar entrada no seu convênio e o senhor tem direito a receber. Então, assim, o paciente, ele não tem que achar que o convênio é bonzinho, não. Ele tem que entender que ali é lei e que o convênio, ele tem a obrigação de fornecer todo o material. E, assim, não é só o dispositivo coletor, a bolsa e a placa.
ele tem direito a receber todos os adjuvantes que ele julgar necessário, o paciente. Então, se ele quer ter o cinto, ele vai ter o cinto. Se ele quer ter a pasta de estomia, ele vai ter. Se ele quer ter um spray barreira, ele vai ter. Então, é o paciente que vai dizer o que ele acha que é melhor para ele, para garantir a qualidade de vida. Eu, profissional, eu só vou indicar ele, olha, pega esse tamanho, veja se utilize a plana, porque seu estômago é protruso, então eu vou fazer a indicação do tipo de produto, mas quais produtos ele vai utilizar para garantir a qualidade de vida dele, é ele que vai escolher. E se por algum acaso um convênio barrar com essa solicitação do paciente, que é feito por meio de um relatório médico, ele tem direito de entrar na justiça e recorrer. Outra informação importante, já que a gente tô aqui pelo Hospital Primavera, então, para os pacientes internados, todos esses produtos não precisam de autorização prévia dos convênios. Então, por ser lei, a gente pode fornecer de imediato. O paciente chegou, a gente pode estar prescrevendo e indicando todos os produtos de estomia que o paciente precisar, sem precisar de uma autorização prévia do convênio. Assim como para os auditores, né, internos, eles, caso algum convênio queira glosar, ele tem direito de rebater essa informação por meio dessa resolução. Então, aqui eu trouxe o vídeo desse Instagram, do Lorena Eltz, que ela é uma menina nova, aos 20 e poucos anos, ela tem síndrome de Crohn, e ela traz, por meio de vídeos curtos, várias vivências dela como uma paciente estomizada. E esse eu achei super legal, que fala realmente do deficiente físico. Então, esse vídeo mostra justamente isso, que é uma deficiência invisível, né? A gente acha que o deficiente é só o cadeirante, é só a pessoa que tem uma perna ou um braço amputado. E como por debaixo da roupa dela tem uma bolsa de colostomia, as pessoas, muitas nem conhecem o que é uma colostomia, uma ileostomia. Então, ela tenta, por meio da rede social dela, desmistificar vários mitos, né? E trazer informação à população. Então, aqui está o Instagram dela, quem tiver curiosidade de conhecer, ela é bem legal. E aí a gente traz um pouquinho disso dos direitos dos estomizados, da acessibilidade. Então, aqui são fotos do aeroporto. Eu não sei se é Congonhas ou se é Guarulhos, eu não lembro mais. Mas é o banheiro adaptado para esses pacientes, né, os estomizados. Então, com o vaso sanitário mais elevado, para ele desprezar as fezes, para não estar precisando curvar a coluna. Então, todos os apetrechos para adaptar esse paciente em um banheiro, certo? E no sanitário. E vamos falar, então, um pouquinho do cuidado de enfermagem, né? No pós-operatório imediato, o ideal é utilizar uma bolsa transparente, porque quem chega ali para avaliar, seja o enfermeiro, seja o médico, seja o nutricionista, para ver o aspecto das fezes, ele consegue visualizar, já que a bolsa coletora é transparente. E ainda no pós-operatório imediato, quem for abordar esse paciente para fazer uma orientação, é interessante investigar se era um procedimento programado, se o paciente ele tinha conhecimento daquilo, se ele já sabia o que ia fazer, se ele já tinha pesquisado para saber o que era, como cuidar, quais eram as orientações. Então, a gente encontra todo tipo de paciente. Encontra aqueles bastante curiosos que já pesquisaram tudo, encontra aqueles que preferem viver para procurar saber, não quer se antecipar. Então, é interessante saber em que nível esse paciente se encontra de conhecimento para a gente prestar todo o atendimento. Ainda no pós-operatório imediato, deve lembrar sobre a importância da manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, principalmente nas ileostomias, que saem fezes líquidas, né? Não sei nem se a gente pode chamar de fezes, porque ela ainda nem foi feita no intestino grosso. Observar o aspecto do estômago, do efluente e da pele periostomal. Vale lembrar que, normalmente, nas primeiras 24 horas após a cirurgia, não vai ter produção de efluente, porque, teoricamente, o paciente estava em jejum. Então, ele só vai produzir depois de um tempo. Às vezes, o paciente entra com NPT. Então, a gente deve esperar pela produção do efluente após 24 horas. Antes disso, geralmente sai o sangue, né, do procedimento cirúrgico. A primeira troca, o ideal é que seja trocada com 48, 72 horas após a cirurgia, para a gente começar a abordar esse paciente sobre uma orientação, tá?
E quanto à fixação da bolsa, se o paciente ele for acamado, a gente posiciona ela lateralizada. E se ele for um paciente que deambula, a gente posiciona a bolsinha nesse sentido, justamente para as fezes, ao sair, ela se concentre na região inferior da bolsa, para não estar acumulando ela perto do estômago. Quanto à instalação do dispositivo coletor, vale lembrar que não é um procedimento estéril, então não tem necessidade de utilizar luva estéril, não tem necessidade de utilizar soro fisiológico, muito menos gás estéril, tá? Então, a limpeza é com água e sabão, preferencialmente um sabão neutro, né, e líquido. Deve ser feita após a higienização com água e sabão. A gente faz que nem o banho, então geralmente eu molho a gaze no copinho que está com água e sabão e vou retirando a bolsa, higienizo. Quando não tem mais sujidade de fezes, eu venho só com a gaze molhada com água para tirar o resíduo de sabão. E depois que eu retirei tudo, eu enxugo bem a pele. E aí a gente escolhe o dispositivo coletor de acordo com o estoma. Então, a depender do tamanho do estoma, a gente escolhe o tamanho da placa que vai utilizar, se vai ser plana ou se vai ser convexa. Vai realizar o recorte da base adesiva conforme o tamanho do estoma. Vai utilizar os produtos adjuvantes que auxiliem na manutenção da integridade da pele, que a gente vai ver mais na frente. E vai aderir essa base adesiva no abdômen e acoplar a bolsa coletora, se for 2 peças, né? Então, se for uma peça só, a bolsa e a placa for uma coisa só, a gente recorta e já cola. Se não, a gente pode aderir primeiro a base adesiva e depois acoplar a bolsa coletora. Então, aqui é mais ou menos a orientação para o recorte dessa placa. Então, na primeira imagem, com esse desenho amarelo, se você fizer o recorte e deixar a pele assim exposta, vai estar muito folgado. Na segunda foto, essa marcação azul, esse recorte vai estar muito apertado. A marcação verde é o recorte ideal dessa placa, certo? Dessa base adesiva. E aí, esses pedacinhos de pele que ficam expostos, a gente pode estar utilizando a pasta de estomia, o anel moldável, pode estar usando outros recursos para proteger essa pele e evitar que as fezes consigam lesionar essa região ou então infiltrar por debaixo da base adesiva. Então, aqui eu trouxe uma imagem que mostra isso, que o recorte foi feito de forma incorreta no centro cirúrgico, deixando a pele do paciente toda exposta. Então, eu realizei a troca imediatamente, porque quando o paciente começasse a produzir de verdade, ia queimar toda essa pele e ia causar uma assadura na pele dele por conta das fezes ácidas que ficam sendo eliminadas. Então, eu retirei essa e fiz o recorte correto e posicionei, certo? Quais são as orientações para a gente manter a bolsa coletora? Então, avaliar a saturação da base adesiva, que eu vou mostrar mais na frente, observar e questionar o paciente sobre vazamento ou ardência, deve esvaziar a bolsa coletora com 1/3 do efluente, então o ideal é que não deixe encher mais do que isso, porque à medida que a bolsa ela vai enchendo, ela vai pesando, então corre o risco de soltar em um tempo menor. Além do que, se ela tiver 2/3 cheias, por exemplo, se o paciente for acamado, você for lateralizar, aquele efluente vai ficar perto do estômago e pode infiltrar por baixo da base adesiva. Lembrando que a gente considera efluente não só urina e fezes, então se o paciente soltar gases, que ele solta pelo estômago, a gente também deve esvaziar, senão ela vai encher de gases e pode realmente explodir, certo, né? Vazar, enfim. Então, mesmo que só tenha gases, a gente precisa esvaziar essa bolsa coletora. E a gente também pode reparar com a pasta de estomia se a gente verificar que existem algumas áreas da pele que estão expostas. Algumas orientações são importantes, que a gente não deve estar mantendo a base adesiva por meio do uso do micropore, transpore ou esparadrapo. Então, se a bolsa está soltando, está vazando, tem que trocar. Nada de ficar armengando com micropore ou transpore. Não utilizar absorvente, fralda descartável em substituição de um dispositivo coletor. Então, assim, essa é uma realidade mais difícil para mim e para vocês que trabalham em um hospital privado, mas no hospital público isso aí não é muito longe. Então, às vezes, chega paciente com a fralda descartável e outra. A gente já teve pediatras que orientaram a mãe a não utilizar o dispositivo coletor e utilizar uma fralda descartável no local. Então, assim, você vê como as coisas precisam ser atualizadas, né? Então, não é indicado. Existem os dispositivos, a tecnologia está aí para isso, justamente para estar dando qualidade.
No pós-operatório imediato, o que é que a gente precisa fazer para abordar esse paciente para o autocuidado? Porque o ideal não é que esse paciente fique refém de mim, que eu sempre troque a bolsa, que eu sempre esvazie, não. O ideal é que ele aprenda para ele conduzir sozinho o autocuidado dele. Então, a gente tinha uma paciente que infelizmente foi a óbito, mas ela tinha 4 anos que tinha bolsa de ileostomia, e ela chegava no hospital, a gente só fazia a prescrição dela por questões burocráticas, né, da internação, mas ela trocava sozinha, ela dava um show em qualquer pessoa que fosse trocar a bolsa dela. Então, ali é o ideal, é que o paciente aprenda e que ele faça sozinho o seu autocuidado. Então, o que é que a gente tem que fazer para estar auxiliando esse paciente no autocuidado? Mensurar o tamanho da bolsa, né? Então, tem o uso das réguas específicas para estar indicando qual seria o recorte. Às vezes, eu recorto e quando eu vou tirar o papelzinho do adesivo, eu dou o papelzinho ao paciente para ficar como um molde. Lembrando que no pós-operatório imediato, o estômago vai estar edemaciado. E a tendência é que ele vá diminuindo. Então, possa ser que o molde que eu dê hoje, daqui a uns 20 dias não sirva mais. Mas aí eu oriento a família a estar verificando isso. Utilização de bolsa coletora do tamanho e tipo adequado. Explicar quais são as características normais de um estômago. Qual o tempo médio de aderência de um dispositivo, que é uma pergunta muito comum, né? Os pacientes, quanto tempo dura? Quanto é que tempo eu preciso trocar? Higienização e troca. Toda essa orientação a gente deve fazer para o paciente, para ele realizar o seu autocuidado, tá? Então, qual seria o tempo de troca? Então, eu trouxe essa foto, esse paciente estava de alta lá no hospital, e me chamaram para orientar. Então, eu tirei essa foto justamente para mostrar. Tinha só 3 dias que ele tinha instalado, mas a bolsa já apresentou sinais de saturação na base adesiva. Ou seja, quando fica assim esbranquiçada, é porque não tem mais adesividade. Ou seja, quando as fezes começarem a sair, o risco das fezes infiltrarem debaixo da base adesiva é muito grande. E aí causa vazamento, começa a lesionar a pele, e é isso que a gente não quer. Então, antes dele ter alta, eu realizei a troca para ele ir para casa tranquilo, até receber todo o material do convênio para dar continuidade, certo? Então, o tempo de troca ele é relativo. Ele vai depender do tipo de estômago, do tipo de fezes, do tipo de abdômen do paciente, os cuidados que cada um toma, o dispositivo coletor que é utilizado. Então, assim, é muito relativo. Lógico que pacientes com ileostomia, o tempo de troca geralmente é menor, porque as fezes são líquidas. Elas conseguem infiltrar mais fácil do que fezes sólidas, claro. E então, os pacientes com colostomia, com as fezes mais consistentes, conseguem durar um tempo maior. Aqui eu trouxe algumas imagens de complicações que podem acontecer. Então, se a característica normal do estômago é que ele seja vermelho ou rosa, se a gente verificar que está preto, esquemiado, amarelado, a gente tem que encaminhar para o médico fazer a avaliação. Então, algumas dermatites, peristoma. Nessa quarta foto de cima, você vê que as fezes estão saindo bem fininha. Isso aí é uma estenose. Então, se perceber que está saindo dessa forma e que antes saía mais grosso, a gente tem que encaminhar esse paciente para o médico verificar, né? A retração do estômago, nessa quinta foto. Aqui embaixo a gente tem 3 casos de prolapso, certo? Na quarta foto de baixo, vê que ao redor da pele está bem inchado, está bem marcado. Isso aí é uma hérnia paraestomal, também deve ser encaminhada para o médico. E, por último, foi uma lesão por umidade que evoluiu para uma dermatite fúngica. Então, aqui são algumas complicações que a gente pode estar encontrando nos pacientes com estômago. Então, o que é que a gente pode fazer para evitar complicações na pele e peristoma, para a gente manter a integridade da pele? O que é que precisa? De uma construção cirúrgica com demarcação. Então, às vezes, o médico ele faz bem perto do umbigo, bem perto da incisão cirúrgica. Então, o local é ruim de ser cuidado e de manter a placa por muitos dias, bem numa região de dobra do abdômen. Então, o local precisa ser bem demarcado para garantir que a bolsa fique no tempo adequado. A seleção e uso dos dispositivos adequados para aquele paciente, a preferência do indivíduo, acesso aos dispositivos. Então, se ele tiver acesso a todos os recursos que o profissional indicar, a tendência de que ele tenha complicação na pele ao redor é menor. Higienização, secagem e recortes adequados e o tipo de fezes. Então, aqui são alguns itens que podem influenciar na integridade da pele ao redor do estômago.
E aqui nós temos os dispositivos coletores, né, de todos os tipos e gostos. Então, tem a bolsinha fechada, a bolsinha aberta, uma peça, duas peças, no formato para urostomia, quando sai somente líquido e a gente pode conectar esse finalzinho numa bolsa coletora sistema fechado. Então, tem várias opções, que vai de acordo com a indicação do paciente e a necessidade dele, a preferência. Isso aqui é o básico, né? É o dispositivo coletor. Mas temos também os adjuvantes, que seriam produtos acessórios que conseguem garantir a qualidade de vida do paciente. Então, nós temos a pasta de estomia, que não é cola, temos os sprays, protetores cutâneos, anel moldável, lubrificante, o gelificante, que é utilizado nos pacientes com fezes líquidas, que ele pode chegar para mim e dizer, Marcelo, o que me incomoda é porque eu tenho uma ileostomia, minhas fezes são líquidas e eu fico com gastura achando que vai vazar. Então, a gente pode indicar um gelificador. Então, ele coloca um comprimido dentro da bolsa e, à medida que as fezes forem saindo líquidas, ele vai gelificando, dando uma tranquilidade maior para o paciente, tá? Temos também um carvão ativado, que ele pode ser utilizado quando na bolsa coletora não vier, que a maioria hoje em dia tem, e o pó de estomia, que é utilizado quando a pele se encontra lesionada. Se a pele estiver íntegra, não tem indicação do pó de estomia, tá? Aqui são outros dispositivos. Tem a presilha, que é utilizada, no caso, quando a parte de vedação, o dispositivo coletor, como nessa primeira imagem, não tem o velcro, ele vem abertinho, então a gente precisa da presilha para estar fechando. A fita elástica, que aumenta a área de adesividade da pele, a cinta, o cinto e o obtusor, né? Que nos casos de paciente com colostomia descendente ou sigmoidostomia, ele pode fazer uso desse por alguns períodos após evacuação, para poder usar, ir para uma festa, colocar um vestido, uma roupa mais justa, ele pode estar usando esse dispositivo. Pacientes com ileostomia ou colostomia ascendente transversa não é indicado, porque as fezes são produzidas com maior frequência e são mais líquidas a pastosas, então é mais indicado para realmente fezes sólidas. E aqui eu trouxe alguns casos para a gente interagir. Então, nessa primeira foto, esse paciente chegou assim para a gente e ele era cuidado pela esposa. Então, a esposa achava que, quando a pele estava lesionada, tinha que aumentar o recorte da placa para não ocluir a pele machucada. E aí, quando eu tirei a base adesiva, a pele estava dessa forma. Vejam que estava com a haste ainda, bastante lesionada. E aí eu utilizei o pó de estomia, utilizei a pasta de estomia, utilizei o spray barreira e protegi toda essa pele. Fiz uma pele de mentira com a pasta de estomia e depois instalei a base adesiva, deixando realmente só o estoma para fora. Aí depois dessa placa que eu instalei, com uma troca, a gente já conseguiu melhorar bastante a pele. Então, algumas regiões já epitelizadas, né? E aí a gente deu continuidade ao tratamento e ele conseguiu cicatrizar toda essa pele ao redor do estômago. Outro caso foi dessa paciente, que veja que na primeira foto ainda está muito edemaciado, que foi no primeiro dia de pós-operatório. E quando eu reavaliei ela no internamento já, tinha acontecido esse descolamento, que se chama descolamento mucocutâneo, né? O muco de mucosa do intestino e cutâneo de pele. Então, soltou essa junção feita por meio de sutura e estava drenando bastante por aí. Então, eu coloquei um alginato na cavidade, preenchi a cavidade, nivelei a pele com a pasta de estomia e consegui instalar, medir, fiz o recorte certinho, e instalei a base adesiva, mesmo tendo essa região de cavidade, certo? Se eu não tivesse colocado o alginato, provavelmente ia drenar e essa bolsa ia soltar mais rápido. Então, o alginato, como ele tem poder de absorção, ele ia absorvendo e dando um tempo maior, um espaçamento maior de troca da bolsa e da placa. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Foi realmente mais um intuito de trazer um apanhado geral do que seria e que a gente tenha essa consciência de que é uma cirurgia que salva vidas. Então, quando a gente internaliza isso, a gente consegue prestar uma assistência melhor aos nossos pacientes. Obrigada, Marcela. Primeiramente,
eu gostaria de agradecer muito a sua participação e comentar que, a meu ver, há um déficit na própria academia com relação às noções básicas de estonia. E daí eu não estou falando só de enfermagem, da área de saúde como um todo. E talvez por isso que a gente veja, enquanto comissão de peles, tantas complicações relacionadas a estomias, principalmente estomias intestinais, né? E eu queria também enfatizar o papel do enfermeiro estomaterapeuta quanto papel principal nesse circuito, desde o pré-operatório até a consolidação do autocuidado, como o grande profissional de saúde que vai estar ali com o paciente, explicando, mostrando como é que se faz, ensinando realmente o autocuidado. E que é uma especialidade privativa do enfermeiro. E, infelizmente, no nosso estado, a gente vê tão pouco. A gente vê uma área restrita, a gente vê uma área ainda sem muita importância, e que é realmente muito importante. Talvez por desconhecimento mesmo dos outros profissionais da área de saúde e da própria sociedade. Exatamente. Muito obrigada, Marcela. Muito obrigada. Adorei. É isso que a gente vê todos os dias, o tempo todo. Né? Isso mesmo. Meninas, vocês têm alguma pergunta? Todo mundo sabe fazer tudo já. Todo mundo sabido. Brigadão, viu, Marcela? Por nada. Mesmo pela sua disponibilidade, a gente agradece. Brigadão a Raíssa, obrigada ao CEP que conseguiu organizar isso tudo para que a gente tivesse esse momento de discussão mesmo nessa semana tão importante, né? Começa com o dia de imunizado e vai até o dia de prevenção mundial de lesão por pressão. Exatamente, isso mesmo. 2 temas bastante importantes para a enfermagem, né? Com certeza. Onde a enfermagem é o papel principal, né? Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada a todos que ficaram até aqui, até o final. Espero que tenha sido interessante para vocês da mesma forma que foi para mim. Muito obrigada a todos. E amanhã tem outra aula, tem aula com Fernanda, tá? Fernanda Rocha, que ela é gerente de enfermagem da Senut, e ela vai falar um pouquinho sobre as diferentes etiologias de lesões de pele que acontecem, né, no hospital, que a gente começa a ver que nem tudo é LP, tá? Então, fico aguardando vocês amanhã também. Muito obrigada. Tchau, tchau.